Olá, amigos e amigas, Diácono Beto da Arquidiocese de Maringá, para o nosso sexto estudo sobre o significado teológico das partes do corpo. Nós já vimos o significado das partes principais da cabeça: o cabelo, a testa, os olhos, o ouvido, o nariz, a boca, a face como um todo. Depois, no encontro passado, nós vimos o pescoço, a ligação da cabeça com o corpo, e a garganta, que é essa parte interna. E hoje nós vamos começar a olhar o significado das mãos, do fazer humano, da responsabilidade, e junto os braços. Sigamos juntos. Se você ainda não está inscrito em nosso canal, se inscreva, compartilhe com seus amigos, estude. Estudar a palavra de Deus é descobrir a Deus, mas descobrir a nossa humanidade. Essa fagulha do divino que nós temos dentro de nós e que nós devemos despertar para cada vez mais nos aproximarmos do divino. Na Bíblia, a gente percebe Deus que vem ao encontro do homem, mas é necessário que o homem também se eleve ao encontro de Deus, se divinize, homem e mulheres, ao encontro de Deus, para que juntos possamos ser a criação maravilhosa e um dia estarmos juntos com Deus no paraíso. Nosso canal tem por objetivo levar a palavra de Deus, a Bíblia, de maneira simples e descomplicada a todos. Ajude-nos nesta obra. A nossa sexta parte: o significado das mãos. Mãos e braços. Não só as mãos. O braço na Bíblia faz parte das mãos. É um todo. Braço, mão e braço. A mão é parte complexa e importante do corpo. Ela nos ajuda e facilita a realizar tarefas diversas. Tarefas simples, mas tarefas complexas. Como colocar uma linha numa agulha. Então, com as mãos nós podemos trabalhar, podemos abraçar, podemos ajudar, podemos curar, podemos segurar e empurrar, podemos nos despedir, como podemos pedir para que as pessoas venham para perto. Então elas têm uma gama muito grande de significados. E elas simbolizam a nossa responsabilidade, o nosso fazer. Responsabilidade porque eu sou responsável por aquilo que eu faço. E a mão é o símbolo do nosso fazer. E com ela nós podemos fazer coisas boas ou más. Temos gestos bonitos, né? Mas também temos gestos feios. Então nós temos nas nossas mãos essa riqueza de simbolismo, mas também uma riqueza de ações, boas ou más. E nós devemos usar as nossas mãos sempre para fazer o bem. Assim, quando nós estudamos a nossa boca deve falar aquilo que é bom. As nossas mãos devem fazer aquilo que é bom. Então, as mãos furadas de Jesus representam muito isso. A total dedicação, a total doação, a entrega total que o Filho de Deus fez por cada um de nós, redimindo nossos pecados, perdoando-nos e, acima de tudo, dando-nos a vida eterna. E nós vamos começar olhando o significado teológico das mãos de Deus. Na Bíblia, braço, mão e dedos são vistos como uma coisa só, simbolizam a mão. Os dedos fazem parte da mão. Por isso, ao se falar de dedo, mão ou braço de Deus, se fala justamente das coisas maravilhosas que por Deus foram criadas. Nós vamos ver agora 3 textos. Então, nesse primeiro texto, nós vamos olhar como que Deus criou o firmamento. Salmo 8, versículo 4. Quando contemplo o céu, obra de teus dedos. Olha que legal. O dedo de Deus. Nós vamos ver uma foto depois de um retrato pintado por Michelangelo na Capela Sistina, aonde você tem o dedo de Deus criando. O dedo, a mão, é o fazer, é a responsabilidade. E Deus criou tudo com muita responsabilidade. Tanto que toda a criação do mundo é boa. Ah, mas uma cobra venenosa é boa? É, gente. Se você não invadir o habitat dela, se você a respeitar, você não vai ter problema nenhum. Agora, quando a gente invade o espaço da cobra, aí é diferente. Quando a gente ataca e tudo mais. Então, toda a criação de Deus é boa.
Vamos agora olhar dois textos sobre a criação do homem. Gênesis 2:7. Então Javé Deus modelou o homem com a argila do solo, soprou-lhe nas narinas um sopro de vida, e o homem tornou-se um ser vivente. Segundo texto, Isaías 64:7. Mas agora, Javé, tu és nosso Pai, nós somos o barro e tu és o nosso oleiro. Todos nós somos obra de tuas mãos. Esses dois textos, eles se completam. No primeiro, a gente vai ter um pedacinho do segundo relato da criação, onde Deus faz o boneco de argila. Tema do nosso próximo estudo, né? Gênesis 1-11. E aí Deus sopra nas narinas. Nós já vimos isso quando nós estudamos o nariz. E o homem torna-se um ser vivente. É criação das mãos de Deus. O bonequinho foi modelado por Deus com o mais fino barro que existe. Então, somos todos obras das mãos de Deus, que é o que vai falar no segundo texto. Olha só. Todos nós somos obra de tuas mãos. E é justamente isso que nós somos. Criaturas de Deus. Jamais perfeitos como o Criador. A criatura nunca chega perto do Criador. E nós temos que entender essa nossa limitação, essa nossa finitude. Porque alguns acham que são super-homens. Não. Nós somos seres criados. Finitos, limitados, cheios de defeitos, mas criados pelo perfeito, por Deus. Na Bíblia, o braço poderoso de Deus e a sua mão criadora sustentam o mundo. Nas 10 pragas do Egito, a gente vê que quando na luta entre Javé e os deuses egípcios, as muitas divindades egípcias, em torno de 150, cada uma protegendo uma parte da vida, eles chegam num determinado momento e reconhecem que eles não conseguem competir com Javé, porque aquilo é obra do dedo de Deus. Então o dedo de Deus aqui, nesse texto de Êxodo, representa justamente a mão de Deus que destrói o mal. E os egípcios, eles costumavam estender o dedo médio, né? Qual que é o dedo médio? Este dedo, que para nós hoje tem um outro significado muito ruim, por sinal, né? E o indicador, então eles faziam isso daqui na posição vertical, então horizontal, vertical, como forma de defesa contra o medo. Então os dedos tinham também esse fator de proteção, né? Cada dedo ele tem um significado, tanto que ele tem um nome. Vamos ver um texto. Êxodo 8:15. Então os magos disseram ao faraó: isso é o dedo de Deus. Mas o coração do faraó se endureceu e ele não os ouviu, exatamente como Javé tinha predito. Deus endureceu o coração de Javé. Não. O coração do opressor, gente, sempre é duro. Deus apenas percebeu que não era por causa daquilo que ele iria ceder. Ele precisava de algo mais. Até chegar à morte dos primogênitos, do primogênito do faraó. Então, a gente tem uma luta entre Javé querendo libertar seu povo e o faraó, com as suas divindades, querendo deixar o povo na escravidão. Javé vence, graças a Deus. Vocês lembram que eu falei que nós iríamos ver um pedacinho da pintura de Michelangelo? Michelangelo, ele pintou a Capela Sistina, no Vaticano, entre 1508 e 1515. E é muito linda de se ver. É algo que você pode olhar pessoalmente, dependendo do horário que você vai, você não consegue, porque é muito cheio de gente. E você pode olhar pela internet, por fotos. Nós vamos mostrar agora 2 fotos do pedacinho. Então aqui está a criação de Deus. Deus à direita com os anjos e o homem à esquerda. E aí um pedacinho da criação de Deus, sabe? Aproximando só o dedo. Michelangelo, ele, lendo muito as escrituras, fez esse desenho magnífico. E aí, no primeiro de cima, você olha Deus criando o homem. E aí, aproximando bem só a mão, você vê à direita a mão de Deus e à esquerda a mão do homem.
Originalmente esses dedos estavam ligados, mas aí alguns teólogos da época chegaram, não, o homem não pode ficar tão perto de Deus, estar ligado a Deus. Aí Michelangelo teve que apagar e baixar um pouquinho a ponta do dedo do homem para não estar conectada, ligada ao dedo de Deus. Dá para você perceber bem isso daí, que tem como que um borrãozinho em cima, porque ele apagou. E esse é um gesto muito forte, é um símbolo muito forte da criação de Deus, do poder da criação, do dedo, da mão, do braço de Deus. Mão forte e braço estendido são símbolos muito fortes e eram usados por os reis. O rei que tinha um grande exército, quando ele estava com o braço estendido, a sua mão forte que esmagava. Agora, na Bíblia, não é usado para os reis, somente para Deus. Essa mão forte, esse braço estendido, sempre em relação a Deus, porque os reis têm o seu poder finito, limitado. Êxodo 30, versículos 21 e 22. Criatura humana, eu quebrei o braço do faraó, rei do Egito, mas o seu braço não foi curado. Não colocaram remédio nem talas para encanar, a fim de que o braço ficasse firme para empunhar a espada. Por isso, assim diz o Senhor Javé, estou contra o faraó, rei do Egito. Vou quebrar seus braços, tanto aquele que está firme, como aquele que já está quebrado, e assim farei a espada cair de sua mão. Ou seja, o braço de Deus é muito mais forte do que o braço do faraó. E o povo vai ser libertado. E eles não voltarão tão cedo a tramar contra o povo de Deus. E realmente não voltaram a tramar. Até que Salomão se aproximou muito, casando inclusive com a filha do faraó, e trouxe a política, a forma política dos egípcios se organizarem por povo de Deus. E começou uma desigualdade muito grande. Porque no Egito, o braço, a mão, o dedo, também pode ser uma demonstração de poder. Êxodo 15, 10. Tua direita, Javé, é terrível em poder. Tua direita, Javé, aniquila o inimigo. Agora aqui já começa a falar da mão direita. A mão direita é esse símbolo tão forte de poder. Sempre era a mão direita estendida como símbolo de poder. E nós vamos olhar também a mão esquerda. Então, a mão direita de Javé é terrível em poder, mas o poder de Deus é sempre justo. Deus sempre usa a sua mão, o seu dedo, o seu braço, para criar. E quando ele usa no combate, é para libertar, porque ninguém tem o direito de escravizar ninguém. A mão, ela pode ser uma mão para encorajar ou para abençoar. Isaías 41, 10. Não tenha medo, pois eu estou com você. Não precisa olhar com desconfiança, pois eu sou o seu Deus. Eu fortaleço você, eu o ajudo, eu o sustento com minha direita vitoriosa. Olha só, a mão direita que encoraja, sabe? Que dá força, que dá bênção. Eu sustento você com minha mão direita vitoriosa. Essa mão poderosa de Deus que todos os dias a gente percebe. Tem um salmo que canta assim: até aqui foi o Senhor que nos sustentou. E é justamente isso. Deus nos sustenta com sua mão, com o seu poder. A gente pode lembrar, dentro dos rituais da nossa Igreja Católica, da imposição das mãos. Na consagração pela unção, na ordenação de um diácono permanente, como eu, num diácono transitório, os padres, antes de serem ordenados padres, padre quando vai ser ordenado, padre pela mão de um bispo, ou um bispo sendo sagrado bispo pela mão de outros bispos. E aquele ato bonito que o padre faz na missa de lavar as mãos, de estar puro diante de Deus, já que as mãos são o nosso fazer. E ali ele vai fazer algo muito bonito, que é a consagração. Então a gente fala dessa mão na consagração com uma mão generosa. Jó 12, de 7 a 10. Pergunte aos animais que eles instruirão você. Pergunte às aves do céu e elas informarão. Pergunte aos répteis do chão e eles lhes darão lições. Os peixes do mar lhe contarão tudo isso. Entre todos esses seres, quem não sabe que foi a mão de Javé que fez tudo isso? Nas mãos dele está a vida de todos os viventes e a respiração de todo ser humano. Que texto lindo, né, gente?
Você quer saber quem que criou tudo isso? Pergunte aos animais, não é ir lá e perguntar, mas é olhar a perfeição dos animais e eles te instruirão. Pergunte às aves do céu que voam, que fazem ninhos, né? E elas te darão informação. Entre todos esses seres, quem não sabe que foi a mão de Javé que fez tudo isso? Ou seja, essa mão bondosa e generosa de Deus que cria tudo, né? Inclusive nós, homens e mulheres. É lindo demais, né? Que coisa bonita. E Deus criou lá atrás? Não, Deus continua criando até hoje. A obra da criação de Deus é contínua. A gente hoje trata isso como justamente esse desenvolvimento que nós temos, essa evolução que nós temos. A gente continua evoluindo, porque Deus nos criou de forma que continuamente continuássemos a buscar melhorias de vida. Os animais continuam se adaptando, nós também. Vejamos um texto. E assim a gente termina de ver os significados teológicos da mão, do dedo e do braço de Deus. Vamos agora olhar o significado teológico do braço, da mão, do dedo dos homens. Assim como para com Deus, mão, braço e dedo eram uma coisa só. É a mesma coisa. E exprimem o fazer humano. Com as mãos eu faço. Tá? As suas relações, tá? Ou um gesto de dar um soco. As responsabilidades, os nossos humores e mensagens. Tudo certo. Ou fica longe, não quero você perto de mim. Cada gesto tem um significado. E nós vamos ver alguns. O primeiro gesto que nós vamos ver é o de bater palmas. Primeiramente, com 3 textos. Um sinal de aceitação e alegria quando nós batemos palma. Isaías 55:12. E todas as árvores do campo baterão palmas. Ou seja, a árvore não bate palma, mas ou seja, todas as pessoas baterão palmas. Essa é a nossa aceitação. Vamos agora olhar o bater palmas como sinal de rejeição. Lamentações 2:15. Todos que vão pelo caminho batem suas mãos ao ver-te. O livro de Lamentações foi escrito logo depois do exílio da Babilônia, quando Jerusalém foi destruída, parte do povo foi levado escravo para a Babilônia e parte ficou na terra. E aqueles que iam passando batiam palmas em sinal de desprezo. O povo de Israel não teve uma relação muito amável com seus vizinhos desde o início. E quando foi destruído, os vizinhos bateram um palmo de alegria. Viu? Você não era aquela? Agora você está aí. E o texto está se referindo sobre este momento. A gente pode falar até do aplauso maldito. Sabe aquele aplauso de parabéns, eu te falei, né? Você sabe. Então, esse aplauso que é de total desprezo. Pouco mais até do que no texto anterior. Ezequiel 6:11. Assim diz o Senhor Javé, bata palmas e sapateie. Lamente todas as abominações da casa de Israel, pois tudo cairá pela espada. Sabe quando você sorri para não chorar? É isso, bata palma, sapateie, que são gestos de alegria, mas no sentido totalmente oposto. Porque o povo de Israel foi para longe de Deus. E aí é uma disputa política. E eles não tinham forças para competir politicamente nem militarmente com assírios, babilônicos, persas, gregos e romanos. E acabaram caindo militarmente, politicamente para esses povos. As mãos, lá em Atos Apóstolos, podem transmitir o Espírito. Atos 8:18 e seguinte. Simão viu que o Espírito era comunicado através da imposição das mãos. Então ofereceu dinheiro a Pedro e João. Esse Simão era um mago que fazia uma série de coisas, muito famoso, e quando ele viu que os apóstolos, ao imporem as mãos, as pessoas ficavam repletas do Espírito Santo, ele quis comprar esse poder. Mas ele não é comprado. Ele é apenas dado por Deus, quando com muitas boas intenções se faz as coisas. E dentro de uma série de regras. Isso não é, eu vou agora. Não, não é de qualquer jeito não, gente. Tem muita gente usando isso de forma falsa, inclusive para ganhar dinheiro. Iludir as pessoas.
As mãos podem curar. Essa imposição das mãos, ela é de cura. Jesus fez muito isso. Marcos 16, 18. Se pegarem cobras ou beberem algum veneno, não sofrerão nenhum mal. Quando colocarem as mãos sobre os doentes, estes ficarão curados. Esse é um dos sinais. E a cura, gente, não é apenas a cura física daquele que está doente. Às vezes é a cura física do meu preconceito de não aceitar aquela pessoa como que ela é. Alguém tem uma doença. Às vezes sou eu que preciso ser curado do meu preconceito para que essa pessoa se sinta aceita. Nem sempre a cura é possível, mas a nossa rejeição, o nosso preconceito pode ser curado. Então a cura o trabalhar é estar com as mãos ativas, e o trabalhar bem é estar com as mãos perto de Deus. Não trabalhar ou estar com as mãos paradas significam estar longe de Deus. Por isso se fala da mão poderosa, violenta e destruidora, em oposição à mão que edifica, que abençoa e cura. Olha que texto bonito. Gênesis 5, 29. Deu-lhe o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará do trabalho e do cansaço de nossas mãos, causados pela terra que Javé amaldiçoou. Não é que a terra foi amaldiçoada, é que o livro, nós vamos ver isso no nosso próximo estudo, o livro do Gênesis ele vai colocando que o homem originalmente está perto de Deus no jardim do Éden. E devagar o homem vai tomando atitudes para se afastar de Deus. E as coisas vão ficando mais difíceis. A terra vai produzir com muito suor, com cardos e espinhos. E aí parece que Javé amaldiçoou. Não, essa é a própria natureza da terra. Assim como tem pedaços que é muito produtivo. Mas o homem nunca deixou de ser sustentado por esta terra. Isso é bonito. Então, que ele nos console do cansaço de nossas mãos, porque é o nosso fazer que cansa. E quanto mais ambição estivermos, mais cansaço sentiremos. Às vezes se cansa só para sobreviver, e às vezes se cansa para acumular. A mão também pode ser para afastar o mal, do mesmo jeito que a gente fala assim, fica para lá. A mão, ela tem esse sentido de proteção contra o mal. Sofonias 2,15. Quem passa por ela, cidade de Nínive, assovia e agita a mão. Esse agitar a mão é fica longe, não quero isso daí, afasta, Então é nesse sentido. Então eles usavam isso como um símbolo para afastar o mal. Do mesmo jeito que os egípcios usavam esse gesto para poder afastar o mal também. Pode ser assim ou pode ser assim. Não usemos isso hoje, nenhum dos dois. O fazer figa isso daqui, também é um gesto usado para afugentar o mal. Então você tinha vários gestos. Esse, todo no sentido de afugentar o mal. Na Bíblia a gente não tem nenhum lugar que fala da figa, mas era muito comum ser usado naquele momento. E tem muita gente hoje que usa a figa, sem saber o seu significado, mas ela é para afugentar o mal. Um amuleto funciona? Não. Não são amuletos que nos vão afastar do mal. Nós nos afastamos do mal quando estamos na presença de Deus. O aperto de mão como sinal de reconciliação. E como é bonito, né, gente? Um aperto de mão, um abraço. Agora, na pandemia, o famoso toquinho, né? É muito legal. Segundo Reis 10, versículos 15 e 16. Saindo daí, Jeú se encontrou com Jonadade, filho de Recabe, que vinha ao seu encontro, o cumprimentou e lhe disse: Você é leal para mim como eu sou para você? Jonadade respondeu: Sou. Jeú replicou: Então me dê a mão. Jonadade estendeu-lhe a mão e Jeú fez subir ao seu lado no carro. Ou seja, esse aperto de mão de amizade, de confiança. E a mão, gente, o aperto de mão tem um gesto muito bonito. Para você apertar a mão, significa que a sua mão tem que estar livre de armas. Então eu não tenho uma faca, eu não tenho uma pedra, eu não tenho uma lança, eu não tenho nada que vai te machucar. Assim como o aceno. O aceno, ele tem
É símbolo de falar assim, olha, estou com as mãos limpas, desarmado. Então esse estender a mão, né, nesse sentido de cumprimento é muito bonito. Vamos dar mais um texto. Gálatas 2:9. Por isso Tiago, Pedro e João, considerados como colunas, reconheceram a graça que me fora concedida. Estenderam a mão a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Nós trabalharíamos com os pagãos e ele com os circuncidados. Carta aos Gálatas, aqui no 2º capítulo, Paulo está falando da reunião que eles tiveram em Jerusalém, chamada de Primeiro Concílio, onde eles vão tratar o tema para saber o seguinte: se antes de ser cristão você tem que ser judeu. A disputa naquele momento era com os judaizantes. Judeus que se converteram ao cristianismo, que falavam assim: antes de ser cristão você tem que praticar tudo o que está no judaísmo. Mas isso descaracterizaria o cristianismo, porque ninguém dá conta de fazer tudo o que se exige no judaísmo e depois aquilo que se exige no cristianismo. Então, eles tiraram a conclusão de que apenas não devemos comer das carnes imoladas aos ídolos, as carnes sufocadas, e continuar fazendo a oferta à igreja de Jerusalém, para que cuidem dos pobres. O beijo na mão, ou mandar beijo com a mão, né, é um sinal de submissão. O beijo na mão era um sinal de respeito. Se beijava os reis, depois passou-se até a se beijar os bispos, o anel dos bispos, como um sinal de respeito religioso, obediência e até submissão. Fiz isso durante muito tempo, quando o nosso bispo gostava disso. Não há problema nenhum. E realmente a nossa igreja só vai ser igreja enquanto, mesmo que a gente concorde ou discorde, a gente continue unido aos nossos bispos, ao nosso papa, ao nosso clero. Por quê? É a forma de nos organizarmos. É melhor estarmos errados junto com a igreja do que você tentar acertar sozinho. E a igreja quase não erra, gente. Em matéria de fé, não. Ela estuda muito, ela ora muito, reza muito, justamente para fazer aquilo que é melhor ao longo prazo. Tem coisa que é boa no curto prazo, mas tem coisa que é boa no longo prazo. E a igreja pensa longe. Graças a Deus. Vamos olhar um texto. Jó 31, de 26 a 28. Por acaso, vendo o sol resplandecente e a lua clara caminhar, meu coração se deixou secretamente seduzir e lhes enviei um beijo com a mão? Isso seria um crime digno de castigo, pois eu teria renegado o Deus do alto. Esse texto é lindo. Por quê? Porque o sol e a lua são símbolos de divindades poderosas do Antigo Oriente. De Moloque, de Astarte, ou Axera, depende do momento histórico. Então, Jó não. Ele só não vai mandar beijo nem para o sol, nem para a lua, para não se submeter a divindades. Aí hoje o sol, gente, para mim não significa nenhum Deus. Apenas obra da criação de Deus, assim como a lua. Então é gostoso ver a lua, gostoso olhar não diretamente para o sol, mas olhar para o sol. Que bacana. Somente um Deus com a mão muito poderosa pode ter criado tudo isso. Lavar as mãos pode ter dois significados: de purificação ou de não responsabilidade. Vamos olhar como sinal de purificação. Nela Arão e os filhos dele lavarão as mãos e os pés. Eles se lavarão com água quando entrarem na tenda da reunião, para que não morram. Farão o mesmo quando se aproximarem do altar para oficiar, para queimar uma oferta a Javé. Lavarão as mãos e os pés, e assim não morrerão. Essa é uma lei perpétua para Arão e os seus descendentes em todas as gerações. Arão é sacerdote. Então, para entrar na presença da arca, ele tem que fazer um processo de purificação. Mas a mão também, ela pode ser lavada em sinal de que quando você se contamina. Então, por exemplo, quando você faz algo que não deveria, você tem que lavar as mãos. Aqui nós vamos clarear duas coisas. O povo de Deus foi um dos primeiros povos do mundo a ter regras sanitárias. Do tipo, você tocou num cadáver, lave as mãos. Você tocou em excrementos, lave as mãos.
Inclusive o povo de Deus, até para fazer as suas necessidades, saía do acampamento, cavava um buraco, fazia e enterrava. É um povo que, nesses montões de leis que eles têm, muitas são regras sanitárias. Não coma isso, não coma aquilo. São regras para você não se contaminar, para não ficar doente. Levítico 15:11. Todos aqueles que forem tocados pelo doente, sem que ele tenha lavado as mãos, deverão lavar as roupas e tomar banho. Ficarão impuros até a tarde. Ah, que impureza. Bom, gente, e se ele tiver com uma doença eles não conheciam? E se ele tiver com uma doença contagiosa? Então, você lavando as mãos e você trocando de roupa, você evitaria isso. Eles não sabiam do vírus, bactéria, de nada disso, mas já tinham práticas sanitárias. E eu falei também que o lavar as mãos pode ser um símbolo de responsabilidade ou de não responsabilidade. Mateus 27:24. Pilatos viu que nada conseguia e que poderia haver uma revolta. Então mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: Eu não sou responsável pelo sangue desse homem. É um problema de vocês. Lavei as mãos, não quero saber. E de vez em quando alguém fala: Gente, eu já tentei ajudar, agora eu lavei as mãos e não quero mais saber. Não tenho responsabilidade sobre isso. No fundo a gente tem. Pilatos foi responsável sim. Mas ele precisava agradar a cúpula judaica, que queria a morte de Jesus. E somente os romanos poderiam decretar a morte. Os judeus não tinham mais o poder da pena de morte. Mesmo assim fizeram. Como fizeram com quem? Com o nosso primeiro diácono, Estevão, que foi apedrejado. A morte por apedrejamento, chamada lapidação, é a morte dos judeus. A morte por crucificação é a morte dos romanos para os não romanos. E quando é um romano, é a decapitação, como aconteceu com Paulo. As mãos também têm um símbolo muito forte quando fazem a imposição das mãos, como responsabilidade de serviço dentro da comunidade. 1 Timóteo 5:22. Não tenham pressa de impor as mãos em alguém, para não ser cúmplice dos pecados de outro. Por que isso? Porque naquele momento o serviço era dado através da imposição das mãos, sempre por parte dos apóstolos ou alguém designado dos apóstolos, que depois viraram os bispos e até hoje a gente está nessa sequência. Eu, como diácono, recebi a ordem pela imposição das mãos de Dom Anuar Batiste. E foi um momento muito feliz para mim, muito gostoso, né? Quando ele impôs as mãos, e hoje eu presto o meu serviço à minha comunidade, ao povo de Deus, através do meu diaconato. As mãos podem ser as mãos que trabalham. Provérbios 10:4. A mão preguiçosa empobrece, mas o braço trabalhador enriquece. Que bacana, né? A mão é a mão que trabalha, que faz, mas tem mão que não faz nada. Tem mão que faz coisa errada ainda, e tem mão que não faz nada. A mão do preguiçoso. Né? E a mão que pratica escândalo. Marcos 9:43 e 44. Se a tua mão é ocasião de escândalo para você, corte. É melhor você entrar para a vida sem uma das mãos do que ter as duas mãos e ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga. Aí o seu verme nunca morre e o seu fogo nunca se apaga. A mão, gente, é o símbolo do fazer, da responsabilidade. Então, se o seu fazer é ruim, não é para você cortar a mão, porque você vai continuar fazendo coisas ruins sem uma mão, mas é para você fazer coisas diferentes, assumir responsabilidades diferentes. Esse é o objetivo. Então, tem gente que, eu vou cortar. Não, não é o físico, é o significado da mão que faz, da mão que é responsável ou irresponsável. Nós vamos olhar agora o símbolo da mão esquerda. O termo canhoto vem de canho, que se aplica ao lucro obtido em uma operação ilícita. Tipo, você fraudou alguém, foi vender 10 quilos de produto, vendeu, só entregou 9, mas cobrou 10 e ficou com 1 quilo a mais. De uma forma ilícita. Daí o preconceito contra os canhotos. No juízo final, Mateus 25, os condenados ficarão à esquerda, numa clara alusão de que a mão esquerda não é bem vista. Inclusive naqueles tempos, uma pessoa canhota não era um bom sinal. E não é uma questão de
Hoje não tem nada a ver com isso. A mão esquerda de Deus jamais é mencionada na Bíblia, pois seria entendido como castigo, enquanto que a direita é força, é poder, é bênção. Hoje, gente, esquerda e direita está muito em voga no nosso país. E não tem nada a ver com esse sentido religioso. O sentido político não corresponde ao sentido religioso. Vamos olhar esse texto. Juízes 3,15. Então eles clamaram a Javé, e este fez surgir para eles um salvador. Aode, filho de Gera, benjaminita, homem canhoto. Através dele os israelitas mandaram um tributo para Eglon, rei de Moabe. Olha só, mas por que tem que falar que o cara é canhoto? Ele não é careca, ele não é alto, ele não é baixo, não, ele é canhoto. Ou seja, claro, significado de que ele não era uma pessoa bem vista pela comunidade. Homem canhoto. E os israelitas fizeram o quê? Pagaram um tributo ao rei de Moabe para não serem invadidos, para serem respeitados dentro dos seus limites geográficos. Agora nós vamos olhar um resumo do significado das mãos, tanto para Deus quanto para os homens. A mão de Deus é a força criadora, o Deus que cria os céus, a terra e o homem. O braço e o dedo de Deus mostram o seu poder. A direita de Deus é poderosa, símbolos de bênção, de generosidade. Já para o homem, simbolizam o nosso fazer e responsabilidade. São os dois mais fortes. Bater palmas, alegria ou rejeição. A reconciliação, o aperto de mão ou estender a mão. Submissão, o beijo na mão ou mandar um beijo. Imposição das mãos, serviço à comunidade. Mãos que trabalham, mãos preguiçosas. E a mão esquerda, como uma mão que às vezes faz coisas ilícitas. Aqui a gente vê, né, na mão de Deus é sempre essa força criadora, um braço forte, um braço que cria, que abençoa. Já para o homem é o símbolo de responsabilidade do fazer, inclusive na imposição das mãos na igreja, né? Quando o padre, sobre os catequistas, impõe as mãos, vai lá, façam, evangelizem essas crianças. Que lindo! Vamos agora ver quantas vezes aparece na Bíblia. Mão, 690 vezes. Mãos, 585 vezes. Braço, 93 vezes. Braço, 76 vezes. Dedo, 28 vezes. Dedos, 17 vezes. Total, 1486 vezes. E nós sabemos que quanto mais vezes aparece um termo na Bíblia, mais ele é importante. Olhem como a mão é importante, como o nosso fazer é importante. Porque Deus, só coisas boas. De Deus, sempre esperamos coisas boas. Ele só faz coisas boas. E a nossa mão? Faz coisas boas ou faz coisas ruins? Isso depende das nossas opções. Façamos. E assim nós terminamos o nosso estudo sobre as mãos. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva. Ajude-nos a evangelizar, a levar a palavra de Deus de forma simples e descomplicada ao maior número de pessoas. Caminhemos juntos. Paz e bem a todos.